Lula corre, tá com medo de quê, hein? Vendo a casta podre dos poderosos de Brasília se reorganizando diante dos nossos próprios olhos. Hoje eu entendo que é uma situação de tensão na relação entre os poderes. E isso passa, volto a dizer, pelo fortalecimento do princípio da legalidade. A lei, ela tem como sua origem o poder legislativo. Não cabe ao poder judiciário, além da interpretação, ter um papel criativo, inovador em termos de legislação. Esse talvez seja hoje a grande tensão entre os poderes, o respeito por parte do poder judiciário em relação àquilo que é promulgado ou legislado a partir de uma definição no âmbito do legislativo. Uma atuação pela perspectiva da autocontenção, o que significa um fortalecimento do princípio da legalidade. Entendo que a legalidade é essencial para a garantia da segurança jurídica do país e também para o desenvolvimento. Podemos decidir com vontade política, porque nós não somos juízes eleitos. Sofremos severas críticas de muitos sob a alegação de que há um ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou aqui defendendo o Supremo Tribunal Federal, quanto à luz da minha independência judicial, muitas vezes eu discordo das decisões da Corte e faço consignar a minha posição vencida. Nesta quinta-feira, o ministro tomou posse como titular da Academia Brasileira de Direito Constitucional em Curitiba. Bom, quem acha que o Brasil tem legislação suficiente e não precisa de ajuda, eu sugiro que olhe para a nossa realidade nos últimos 20 anos e veja o que aconteceu com o Comando Vermelho e o PCC, né? Facções criminosas que nasceram dentro de unidades prisionais, dentro de penitenciárias, e que hoje dominam, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho domina, as facções criminosas dominam no Rio de Janeiro cerca de 1.900 comunidades. Estamos falando de mais de 3 milhões de cariocas e fluminenses. No Brasil, como um todo, 50 milhões de brasileiros vivem em áreas dominadas pelo crime organizado. Então, quem acha que o Brasil tem legislação suficiente, realmente não tem conhecimento da realidade. Essa é uma grande oportunidade que nós temos de ter um reforço de peso no combate às facções criminosas. Quem está comemorando é quem quer ver essas facções sendo combatidas de forma mais efetiva. Quem não está comemorando, quem está preocupado? Bom, quem está preocupado, em primeiro lugar, é o Comando Vermelho, em segundo lugar, o PCC, e em terceiro lugar, me parece que são aquelas pessoas que não querem que essas facções sejam efetivamente combatidas, não é? Porque não há nenhum motivo, né, para se considerar que isso seja prejudicial aos interesses do Brasil. Isso é prejudicial aos interesses dessas facções e a de quem dá apoio financeiro, como a repórter muito bem falou. Agora, quem der apoio financeiro a essas facções vai ser punido pela legislação americana. A minha pergunta é, não é para punir, né? Quem dá apoio financeiro ao Comando Vermelho e ao PCC, quem lava dinheiro dessas organizações criminosas, não deve ser punido? É essa a ideia do governo brasileiro? Ou seja, Moraes está sendo processado pela Trump Media e pela Rumble, na pessoa física, pelas ilegalidades que deliberadamente, com suas decisões, cometeu. Porque, veja, não é que ele está sendo processado porque decidiu isto ou aquilo, mas sim porque ele fez por onde ou tentou fazer e insistiu para que as suas decisões dadas aqui no Brasil valessem no território dos Estados Unidos. Contra os americanos, contra os cidadãos de lá, contra as leis norte-americanas. Quer dizer, isso qualquer criança, não vou nem dizer um primeiro-anista de direito, qualquer criança que você conte para ele, olha, direito só vale dentro do seu país, né? Porque é um negócio lógico. Se uma decisão de um juiz brasileiro vale lá fora, eu tenho que pressupor que a de um juiz de lá de fora vale aqui dentro. Então agora amanhã tem um juiz russo que decide me prender, eu vou preso. O juiz do Irã, não, agora esse Marcília, nem sei quem é, vou prender o Marcília. O juiz do Afeganistão resolve, como é que faz? Então se a minha decisão vale lá fora, do outro lado de fora tem que valer aqui, quer dizer, é o caos, é o caos. É isso que o Moraes tentou fazer com os norte-americanos e com a empresa norte-americana. Aliás, nós estamos à beira de uma sequência de tarifas por isso. Também, não só, mas também por isso. Claro. Essa é uma das razões. As arbitrariedades, excessos e abusos cometidos pelo Moraes e a sua turma. Então, aí, muito bem, o Moraes faz isso deliberadamente, dá decisões ilegais. E o que é agora o Fachin, que é o rei da ética? Não é o Fachin, que é o portador da ética? O Fachin faz o quê? Faz a gente pagar. Nós pagamos, né? Quer dizer, é a AGU. É o Messias, ele está à frente da AGU. A AGU é o quê? A Advocacia Geral do Moraes? Não, é a AGU, não é a AGM. É a Advocacia Geral da União. O Moraes é a União? O processo é contra a União? O processo é contra o Moraes. Aí vai, então agora o Fachin, repito, o rei da ética, aquele que diz que vai fazer um código para moralizar o STF e vai fazer com que todos nós aqui, quem nos ouve, paguemos essa conta. E pior, hein? Como a AGU não pode advogar fora do país, o AGU vai contratar um escritório lá fora para ficar gerenciando. A última vez que a AGU cotou um escritório para acompanhar esse caso do Moraes lá fora, a cotação era de 9 milhões de reais que foi feita pela AGU, quando esse processo começou a circular. Mas não chegou a ser finalizado. Chegou a ser finalizado. Agora, imagina o que vem pela frente.
Então, a situação é grave, né? Eu fico... Quer dizer, o Moraes vai lá e comete uma ilegalidade contra a gente, é processado e eu pago. Maduro saiu do poder, está preso nos Estados Unidos. E ele está delatando. Sim, meus amigos. Ele não está lá só lendo um livro, até porque ele não gosta de ler livro, como o Lula também não gosta de ler livro nenhum, não tem bom gosto para ouvir música, não é verdade? Então ele fica o dia inteiro pensando e dedurando. Aí é que mora. Aí é que mora o grande segredo. Ele está delatando uma série de pessoas. Está sozinho, está abandonado, a mulher dele está presa também. A Venezuela está se recuperando. A Venezuela voltou a ter um padrão de vida melhor. Estão soltando todos os presos. Há mais liberdade e vai ter muito mais. Os Estados Unidos estão entrando cada vez mais na Venezuela para fazer aquilo um país democrático. E o Maduro, então, sabendo que está perdendo e que está sozinho, está botando a boca no trombone. Nós temos informações, alguns jornalistas especiais têm informações, de que o Maduro está dedurando quem é que participa do narcotráfico na América do Sul. A cocaína, as drogas passam por onde, quem é que fica com quem é que comanda o quê e assim por diante, para poder livrar a cara dele, porque ele está preso como um narcotraficante, para livrar a cara dele. Se ele vai ser condenado à prisão perpétua, vai pegar só 40 anos de cadeia. Se vai pegar 40, só vai pegar 20, graças às delações que ele está tendo. Está magro, está acabado, está destruído. Aquela pompa que ele tinha, lembra? Que ele dançava, cantava, venham me buscar, não tenho medo dos Yankees, não sei o quê. Aquilo tudo agora é um ratinho desse tamanho. É um camarada desse, aquele leão é desse tamanho agora, um ratinho que não mete medo em ninguém. Está lá na sua cela solitária com seus fantasmas perturbando todas as noites o seu sono. Não é? Agora é tarde, Maduro, mas a gente espera muito de você. Não caia sozinho, Maduro, não caia sozinho. Delate quem está com você. Delate os seus companheiros que te ajudaram a manter no poder. Delate grandes personalidades da vida pública. Maduro, delate para que a gente saiba da verdade, da podridão, do nojo que é o que a América do Sul estava sofrendo com você, Maduro, e com outros que ainda estão aí, né? Então, quem for amiguinho do Maduro, e a gente sabe quem são os amiguinhos do Maduro, eu não vou falar aqui, mas a gente sabe. Quem for amiguinho do Maduro, ou os amiguinhos do Maduro, que perca o sono, porque vem chumbo grosso aí. A situação de Luiz Inácio e seus asseclas está cada dia mais periclitante e eu não estou usando figura de linguagem, não. Se tudo que Marco Rubio falou em relação às sanções a Cuba for verdade, e eu tenho as aspas dele aqui para dividir com vocês nessa manhã de sábado, senhores, todo o castelo de cartas, da Torre de Cristal e do Executivo deste meu Brasil varonil está prestes a desabar. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai sair daqui muito melhor informado, porque eu vou trocar em miúdos sobre o que Marco Rubio preparou para Cuba, a situação da Venezuela, a gente já sabe para onde que está indo, parece que eles estão realmente acertando o passo, e agora temos Brasil como um país possuidor de organizações terroristas, porque ontem foi o dia em que CV e PCC entraram oficialmente no rol de facções terroristas. E aí, meus amigos, a coisa pro nosso lado, pro nosso não, né? Pro lado de quem teve contato com esse pessoal, ou com grana desse pessoal, com aplicação desse pessoal, com contas bancárias desse pessoal, olha, eu não queria estar na pele deles, não. Mas como hoje é sábado, e agora eu acertei o dia, porque ontem eu errei, né? Porque hoje é sábado, nós vamos falar também da treta de Eduardo Bolsonaro sugerindo que o Pix seja trocado pelo Zelle, não sei como é que fala, aquele negócio lá dos Estados Unidos, que o Eduardo, inclusive, falou que o nosso Pix é muito melhor. A gente tem imagens para provar que toda a mídia que disse para você que Eduardo falou para trocar o Pix pelo Zelle, essa mídia tá mentindo. Agora, sabe o que é o pior de tudo?
Tendo o vídeo original, o Rodrigo Constantino continua, pelo menos até o dia de ontem, alegando que quem está defendendo que Eduardo não falou sobre a troca do Pix pelo Zéu é gado. Fica comigo que eu vou te mostrar que talvez Rodrigo Constantino seja uma pessoa que a gente nunca deveria ter confiado. Aí eu vou emendar com o professor Olavo, tem sempre razão. Nessa edição também eu vou falar sobre a tal de uma moeda branca, sabe do que se trata? Você não sabe? Compra de voto com moeda branca? Fica comigo que você vai saber. Depois querem nos convencer que não, o Brasil nem é um narco-estado, imagina. Vou falar do nosso amigo Flávio e o Jorge Bessias na Marcha para Jesus. Mas sabe o que é melhor nesse país? É que nem sempre o fato é a notícia. Às vezes a notícia é o comentário de quem está lendo a notícia. E eu tenho 2 eventos para provar neste vídeo que nós temos a melhor audiência do mundo. Para correndo para as notícias, que eu não quero gastar seu sábado aqui comigo, não. Vou pedir o seu like logo agora, porque a plataforma entende que se você deu like é porque o conteúdo é bom e aí ela distribui para mais pessoas. Eu preciso desse suporte de vocês, tá bom? 3, 2, 1, like agora. Bora para a pauta. Vamos começar falando sobre a instabilidade que está acontecendo na Bolívia por causa da última eleição do presidente, o Rodrigo La Paz, e todo mundo aqui no Brasil repetindo que é cara de direita. Primeiro tem que colocar em perspectiva que o Rodrigo La Paz ele não é de direita. Ele concorreu com um conservador e o conservador lá perdeu, segundo disseram, as eleições. Bem, os Estados Unidos reconheceram a eleição do Rodrigo La Paz, só que tem que guardar em perspectiva que o Rodrigo La Paz, ele não é conservador, ele não é de direita. Fico me perguntando se o Rodrigo La Paz não é um sapatênis para a esquerda revolucionária da Bolívia estar num frisson absurdo. E como os Estados Unidos reconheceram a eleição, claro que Marco Rubio está de olho em tudo que está acontecendo lá e o secretário de guerra também. Deixa eu mostrar para vocês as notícias que nós tivemos nesta semana, tá? A declaração conjunta dos membros do Escudo das Américas, que foi aquela reunião que houve para lutar contra o tráfico de drogas aqui no nosso continente e que o Brasil não foi convidado, né? A declaração diz o seguinte, os países membros do Escudo das Américas denunciam os esforços contínuos para derrubar o governo legítimo e esmagadoramente eleito do presidente Rodrigo La Paz na Bolívia. Estamos ao lado do governo democrático de paz, enquanto ele combate as tentativas de arrastar a Bolívia para trás por meio de esforços cínicos para impedir a entrega de alimentos, remédios e outros suprimentos vitais ao povo boliviano por meio de bloqueios de estrada falsos. O bloqueio de estrada é verdadeiro. Aqui, como aqui teve uma tradução, né? Literal, o que o post está dizendo é que não é o povo boliviano que está fazendo esse bloqueio, tá? Isso é falso. O governo da multidão não pode substituir a decisão que a maioria dos bolivianos tomou nas urnas de virar a página sobre 2 décadas de governos corruptos. Aqueles que financiam esses protestos com dinheiro sujo proveniente do tráfico de drogas e do crime transnacional devem ser responsabilizados. Aqueles que têm queixas legítimas devem aproveitar a disposição do governo para dialogar e denunciar aqueles que abusam de suas causas para retomar o poder. Isso aconteceu, essa declaração aconteceu depois que esse vídeo veio à tona, tá? Então a gente vê aí pouco mais de algumas centenas de pessoas em marcha, impedindo estradas, e essas estradas estão realmente levando ajuda humanitária de alimentos, remédios, porque a Bolívia é um país arrasado, né? E você vê aí quem? Sindicalizados, professores sindicalizados, o povo indígena, que os Estados Unidos estão desconfiados de que esses indígenas estão sendo pressionados, ameaçados, chantageados pelo povo do terrorismo, né? Do narcoterror. E aí o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse o seguinte: o Departamento de Guerra e Coalizão contra o Cartel das Américas rejeitam toda a tentativa de derrubar o governo legítimo do presidente Rodrigo Paz na Bolívia. Os Estados Unidos estão observando a Bolívia, não deve se permitir cair na armadilha do antigo status quo de domínio narcoterrorista na região. Continuaremos a apoiar nossos parceiros da A3C, como a Bolívia, para garantir que os narcoterroristas sejam dissuadidos de lucrar com a morte e destruição em nosso hemisfério. Eu fico me perguntando se o Pete Hegseth receber uma matéria dessa aqui, do Brasil, moeda branca. Parece que o pó branco foi usado para a compra de votos e ajudou a eleger político em Santa Catarina. Trocando em miúdos, foi um vereador, e esse vereador sendo investigado, foi encontrado um diálogo aberto entre o moço que vendia e o vereador e quem o vereador comprou voto. Olha só, é um ex-vereador de Timbé do Sul que foi beneficiado por um esquema de compra de voto que utilizava o pó branco como pagamento da investigação. A investigação da Polícia Civil de Santa Catarina revelou que fotos do título de eleitor eram trocadas pelo equivalente a R$50 pago na base do pó. Em depoimento à Polícia Civil, um dos eleitores confessou ter enviado a foto do documento e recebido a mercadoria em troca. O nome do vereador, Sadi Vieira, do PP,
foi revelado em uma reportagem especial da Globo News sobre infiltração do narcoterror na política. As investigações dizem que começaram entre os anos de 21 e 22, após a polícia prender um traficante em flagrante. Na ocasião, os policiais encontraram no celular apreendido com o suspeito conversas explícitas que detalhavam um acordo com eleitores do município. Nas mensagens, o moço que vendia pedia fotos dos títulos de eleitor e oferecia 50 conto por voto. No entanto, o pagamento não era feito em dinheiro, mas sim moeda branca, gíria que o grupo usava para se referir à quantidade de pó branco referente a R$50. Em depoimento, os próprios eleitores confirmaram que enviaram as fotos dos documentos e receberam a droga antes da votação. Olha só, o negócio que recebeu o negócio antes, mas como que eles conseguiam saber se aquele cara que recebeu a quantidade de pó branco referente a R$50 votou mesmo no tal vereador? Isso a matéria não fala. Eu queria só saber, porque eu fiquei com uma dúvida aqui, pairando assim nas vozes da minha cabeça. Como assim compra de voto, gente? Compra e como é que prova que a pessoa votou? Tem olheiro lá na urna, na hora de votar? O mesário está comprado? O supervisor do mesário está comprado? O oficial do... Como é que é isso? Como que despende assim tanto dinheiro em pó branco? Porque, segundo dizem por aí, lá em Bangladesh do Sul, as urnas são invioláveis, é tudo seguro, absolutamente seguro. Como que eu vou meter uma dessa aí e votar? Se você for comentar a respeito desse assunto, fala em linguagem figurativa, pra gente não ter problemas aqui com a plataforma. Agora, você imagina o Pete Hegseth dando uma lida nisso. Cara, é o fim do mundo aqui o negócio. Bem, vamos falar da Marcha para Jesus, Jorge Messias, Flávio Bolsonaro lá? Eu quero falar sobre isso, porque já que a gente está falando de narcoterror, narco-estado, e nós temos um Bolsonaro a caminho, né, de subir a rampa, lá de Brasília, é um assunto que está totalmente envolvido com o outro. Primeiro eu quero falar de Jorge Messias, que estava na Marcha para Jesus, o que eu considero uma vergonha alheia, tanto para o bispo, o apóstolo Estevão e a bispa Sônia, tá? Considero uma vergonha. A filha da bispa, que é essa moça bonita aqui, que parece até a bispa Sônia falando igualzinho, os mesmos vícios de linguagem, mesma entonação, mesmo tom de voz, ela perguntou para o Messias o que ele achava de, no momento que a gente está adorando ao Senhor Jesus, que a polarização política seja deixada de lado, porque estava todo mundo ali, né? Flávio, Messias, Mendonça e Companhia Limitada. E aí o idiota do Messias disse que na mesa de Jesus, no reino de Jesus, na mesa de Jesus, tem lugar até para Judas. A gente está vendo. Basta olhar e ver que você está aí, né? Assentado à mesa de Jesus, a gente sabe. Mas o melhor de tudo não é esse fato. O melhor de tudo é esse comentário do Silvio. O Silvio marcou o apóstolo Estevão Hernandes e disse: você que se diz pastor ao lado do cara que apoiou a sistolia fetal contra bebês no ventre de suas mães, um abortista ligando para o cara que mais ataca os cristãos, trazendo pautas contra a família e a favor da ideologia de gênero, você precisa rever seus conceitos, apóstolo Estevão Hernandes. Eu queria muito saber o seu conceito a respeito desse assunto, a sua opinião. Você acha que na mesa de Jesus tem que continuar tendo lugar para Judas? Quando será que Judas vai se arrepender e vai se lançar lá no vale do enforcamento? Na Bíblia tem a hora, né? Tem lá a hora que Judas se arrepende e se enforca. Queria saber a sua opinião. Aqui você não precisa usar figura de linguagem, tá bom? Não vou responder a todos porque minha mão não tá lá essas coisas. Mas vou procurar ler todos e responder o máximo que eu conseguir. Aí eu quero mostrar para vocês por que essa turma do sapatênis, por que a turma da Faria Lima tá desesperada. Aliás, a turma da Faria Lima tem lidado com muitos motivos para estar desesperada, mas aqui é um motivo eleitoral. Deixa eu mostrar para vocês como foi a recepção de Caiado, de Kassab e Flávio Bolsonaro. Acompanha comigo. Receber aqui um irmão, amigo também, juntamente com a sua esposa, a dona Gracinha, que é o nosso governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Amém? Muita alegria receber o governador, também a senhora, que nosso querido. Eu queria chamar também o Gilberto Kassab, que é meu irmão de tantos anos queridos. Amém? Glória a Deus. Vem aqui, por favor. Obrigado. E com muita alegria, antes de nós orarmos com todos vocês, eu quero que o nosso querido Flávio Bolsonaro também fale umas palavras para todos vocês com alegria. Graça e paz, povo de Deus. Se vocês quiserem assistir na íntegra a fala de Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus, vai lá no meu X. Aqui é só para eu mostrar para vocês a diferença. Apareceu Caiado, apareceu Kassab e o povo. Aí vem Flávio Bolsonaro. É assim, é por isso que eles estão desesperados. Porque eles já viram que não dá para bater de frente com Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro chegará lá. A não ser que a gente tenha que lidar com caixinhas de Bangladesh do Sul. Aí, já que a gente está falando da família Bolsonaro, vamos passar para a treta do Pix, que tem muita coisa para eu falar com vocês. Vou tentar ser sucinta. Todo mundo está acompanhando que a mídia falou que Eduardo Bolsonaro falou que tem que trocar Pix por Zelle. É isso aí.
E Eduardo não falou isso, quem assistiu o vídeo sabe, eu vou mostrar um pedacinho do vídeo para vocês. E ele disse que nunca, jamais pediu substituição do Pix e alguns veículos de mídia voltaram atrás, consertando, fazendo errata. Olha, o que vocês falaram não era verdade, vocês compraram aí a fofoca do estagiário ou do assessor da Faria Lima, que está tentando destruir a vida de Eduardo Bolsonaro e aí, consequentemente, fazer com que isso respingue na candidatura de Flávio Bolsonaro. E aqui, nesse post, Eduardo está dando parabéns ao Metrópolis, que realmente corrigiu a manchete, dizendo Eduardo Bolsonaro cita Zéu dos Estados Unidos ao falar sobre crise que envolve o Pix. E a manchete anterior tinha a ver com o Eduardo diz que pode entrar em negociação com Donald Trump para trocar o Pix pelo Zéu. As pessoas são muito covardes. A UOL também corrigiu, tá? Eles vieram, fizeram uma cobertura lá, o especialista convidado aqui falou, não, olha, o Eduardo não falou nada disso, deixa de bobagem. Eduardo, inclusive, disse que o Pix é do pai dele, é do Brasil, e que o Pix é muito melhor do que o Zéu. Mas adianta a gente ficar falando, olha, Eduardo não falou, Eduardo não falou, Eduardo não falou. Aqui a gente mostra, aqui a gente prova. Para não dar trabalho a vocês, eu separei um trecho exatamente onde Eduardo se refere a esse assunto. Argumentos, fez compromissos, e com Jair Bolsonaro dá para você confiar, com o Lula não dá para você confiar. Vídeo que ele promete que não vai censurar mais as empresas americanas e os brasileiros internautas, e quando volta ao Brasil ele cria um decreto revivendo o Ministério da Verdade para censurar as redes sociais, então o Lula não é confiável, e esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como por exemplo o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como por exemplo terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Então, como vocês puderam perceber, eu venho falando o nome do troço errado até agora, não é Zéu, é Zelle. E tá aí Eduardo Bolsonaro, ao viver a cores para vocês, no trecho que ele disse, dá para negociar. Ele não disse que dava para trocar ou substituir ou algo parecido. Tá aprovado que ele não falou nem troca nem substituição? Tá aprovado. Mas quem é que insiste em continuar no escândalo de denegrir, de queimar, de prejudicar a caminhada da campanha de Flávio Bolsonaro através do irmão Rodrigo Constantino? Ele disse, os veículos sérios e independentes saem em defesa da verdade, enquanto a matilha comandada por Eduardo pede cancelamento desses mesmos veículos. Vocês têm noção de como tá a cabecinha podre do Rodrigo Constantino? Eu realmente, gente, não sei o que aconteceu com ele. Sinceramente, eu já estou começando a pensar na possibilidade do compromisso. Porque ele sair de perseguido para ir para o lado do perseguidor, gente, é incrível. Olha aqui o que o Andrei Rodrigues falou numa entrevista a respeito de terrorismo, vamos investigar a facção criminosa, vamos colocar ordem, vamos acabar com o narcotráfico e tal. Ele disse, olha, se os Estados Unidos quer tanto dar um jeito nisso e quer a nossa cooperação, ele deveria cooperar também. Isso é reciprocidade. E ele acusa todos os exilados políticos e aqueles que saíram do Brasil e que hoje não podem voltar, como é o caso do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, ele chama de gente que faz parte do crime organizado. Ele está equiparando essas pessoas com narcoterroristas que matam bebês de 1 mês e meio com 4 balaços. É isso que o Andrei Rodrigues está fazendo. Bem, e muita coisa ainda vai acontecer aqui no Brasil com essa história de designação de facção criminosa para facção terrorista. E o que nos mostra isso, esse termômetro, esse norte é dado pelo próprio Marco Rubio, como a forma que os Estados Unidos trataram a Venezuela e como estão tratando Cuba. Veja esse post. Por décadas, Cuba tem sido a capital mundial do terrorismo de extrema esquerda. O regime em Havana recrutou, treinou e apoiou movimentos violentos marxistas e terceiro-mundistas em todo o nosso hemisfério e além. Hoje, estamos mirando a rede que possibilita e financia as operações subversivas e radicais em Cuba. Eu não quero nem ver quando ele bater lá no Porto de Mariel. Você acha que vai sobrar alguma coisa para Luiz Inácio, Dilma, essa petezada toda? Por isso que quando eu comentei no vídeo de anteontem que eu não duvido que Lula seja capaz de tentar meter uma GLO e todos que estão ao redor dele apoiarem essa GLO, é por causa disso aqui, ó. Eu tenho motivos, senhores. E ele continua, com base nas autoridades de sanções criadas pela histórica ordem executiva de Cuba do presidente Trump, eu estou designando as seguintes entidades. Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, Instituto Cubano da Amizade com os Povos, Amistur Cuba S.A., Comitê para a Defesa da Revolução e Minera La Victoria, ou Victoria S.A., eu não quero nem começar a fazer essa pesquisa. Eu vou fazer essa pesquisa esse fim de semana, tá? De todos os negócios firmados entre todos esses órgãos, essas entidades, com o governo brasileiro sob gestão petista.
Fica comigo que você não vai se arrepender, não. Rubio continua. Qualquer pessoa que forneça serviços a esses atores sancionados corre o risco de ser sancionada. Bancos estrangeiros e outras empresas que forneçam serviços a essas entidades devem congelar essas atividades. A administração Trump não tolerará mais regimes marxistas radicais em nosso hemisfério, meu Deus! Que busquem ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos e se envolverem em operações de influência para exportar sua revolução venenosa e maligna para o nosso país e o mundo inteiro. Eu, se tivesse boa, fazia assim, um monte de aplausos. Por favor, deixe aplausos aí para Marco Rubio, para Donald Trump e todos os Estados Unidos da América sob a administração de Donald Trump. E esse moço não merece palmas, ele merece o Tocantins inteiro. Essa é a verdade que eu tenho para te dizer, mas ele não para aí não. Uma das coisas que você encontra de forma bastante consistente em todo sistema totalitário é que eles querem controlar a capacidade de seus cidadãos de se comunicarem uns com os outros. E a gente sabe disso. Oxe, como a gente sabe disso. Eu aqui pareço, às vezes, um orangotango maconhada, porque eu não consigo falar, eu não posso falar o que o meu pensamento define, eu não posso expressar as impressões que o meu intelecto percebe. Eu sei que eles não querem que nós nos falemos. Isso é coisa de ditadura, é exatamente isso. Então, assim, nós estamos lidando com pessoas altamente experimentadas no saber e na tratativa de como debelar ditaduras. Eu espero que... Onde eu assino, gente? Me dá aí onde eu assino. E você, assina também? Será que eu posso gritar? Eu autorizo? Vou falar baixinho. Porra, Rubio, não te pedi nada. Eu autorizo, parceiro. Isto posto, você gosta do meu trabalho, você pode nos apoiar através do Pix, doarpravaleria@gmail.com, com qualquer valor. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que está fora do Brasil e quer apoiar aí a nossa caminhada. Tá bom? E aí? O que você acha? Será que Marco Rubio vai vir com quente dos fervendo pra cima de Luiz Inácio? Gente, quando eu li as palavras de Marco Rubio, que eu lembrei do Porto de Mariel, eu falei, velho. Luiz Inácio e a turma dele tá muito enrolada. Mas muito enrolada. Diretor-geral da Polícia Federal. Isso eu acho que se você perguntar para uma pessoa comum na rua, o que você espera do diretor-geral da Polícia Federal? O que você espera dessa pessoa que ocupa esse cargo importantíssimo na hora que ela abrir a boca para falar do crime organizado? Eu duvido que vá surgir um brasileiro que vai falar algo nessa linha. O Andrei, o homem do Lula, vê equívoco em classificar facções como grupos que tocam terror e pede prisão de foragidos nos Estados Unidos. Os foragidos, obviamente, são as pessoas da direita que se recusam a serem presas pelo regime por crimes de opinião e golpes inexistentes, tipo o ramagem. Andrei afirma que facções criminosas buscam lucro, enquanto organizações que tocam terror têm motivações ideológicas ou religiosas. Para o diretor da PF, a cooperação entre os países pode focar no bloqueio do envio de armas ao Brasil. Achar que no Brasil, hoje, as facções criminosas buscam apenas o lucro é ser muito inocente. Mas muito inocente. Absurdamente inocente. E, enfim, vocês conhecem muito bem aí a turma do PT e o Andrei. Aí a Folha de São Paulo colocou 2 notas dizendo que os Estados Unidos oficializam classificação do PC Comando Vermelho. Foi ontem. Ontem oficialmente começou, dia 5 de junho. Então, a medida foi anunciada na semana passada pelo Marco Rubio, que afirmou que são as facções mais perigosas do Brasil. O governo brasileiro rejeitou a classificação e teme que a mudança possa impactar o sistema financeiro brasileiro. Oh, meu Deus, coitadinhos. Rede do tráfico da farinha branca no continente aproxima Comando Vermelho e PCC de grupos tidos como grupos que tocam terror pelos Estados Unidos. Aí você vê FARC, Tenda Araguaia, Cartel dos Mexicanos e máfias têm conexões com grupos brasileiros apontados em estudos e investigações. Facções latino-americanas foram incluídas por Trump em lista, né, no ano passado. Aí o Vinícius diz, Trump fez a parte dele para asfixiar financeiramente as organizações. Se o Brasil fosse um país com uma gestão séria, faria medida semelhante por aqui e cercaria as facções e todos que a apoiam, lucrando financeiramente com isso. Mas o empenho do governo federal parece ser na direção oposta, na direção de não resolver nada. A Globo, todos sabem, a sua ligação com Lula e o PT, publicou que o governo, ou seja, Lula, não vê caminhos para reverter a curto prazo a decisão dos Estados Unidos de nomear PCC e Comando Vermelho como organizações que tomam o terror. A decisão foi tomada contra gosto do Planalto, celebrada pelo Flávio. Aí o Renato fala que, durante dias, o debate público foi tomado por alertas sobre riscos ao sistema financeiro e ao ambiente de negócios decorrentes da classificação do PCC e Comando Vermelho
como organizações que tocam terror. Agora, no dia em que a medida entra em vigor, a avaliação do próprio governo é que não haverá efeitos práticos relevantes no curto prazo. A nota, quando você começa a ler, está dizendo isso. E que o caminho será ampliar a cooperação no combate ao crime organizado. Aí que vem a pergunta: se os efeitos imediatos eram tão limitados, por que a discussão foi conduzida como se a principal ameaça estivesse no impacto econômico da medida e não nas organizações criminosas que motivaram sua adoção? E essa pergunta fica ainda mais incômoda quando você vê mais uma vez todo o esforço do governo Lula e de seus membros, diretor-geral da Polícia Federal, em desfazer esta medida. Aí você olha para o Brasil e fica se questionando o que está acontecendo. Eleitores recebiam porções de farinha, porção de R$50, em troca de votos em Santa Catarina. E aí, curiosamente, o nome do político não foi divulgado. Nível que as coisas estão chegando neste país. Antigamente o pessoal comprava voto com dinheiro, agora compra com outras coisas. Essa senhorita aqui talvez seja uma das maiores influenciadoras do Brasil, a Virgínia, segundo a revista Piauí, que é de esquerda, abertamente de esquerda. Virgínia está sendo investigada pela Polícia Federal, investigação da PF, e levanta questões sobre os negócios da influenciadora. Aí o Mafinha diz: já repararam que a Virgínia falou que vendeu 1 bilhão na WePink, mas não tem fábrica da WePink? De onde está vindo esse faturamento? Parece meio estranho, né? Aí ele diz: acabei de descobrir que a ex-sócia da WePink, antes da Virgínia comprar a marca, era conhecida como Japa do PCC, porque era casada com faccionado. Aí você vai para outra região do país. Moradores de condomínio temem novas regras e cobranças de traficantes do Comando Vermelho no Rio. As ordens teriam partido de Edgar Alves, conhecido como Doca, chefe da facção criminosa. A MFN também diz, né? Os nossos bandidos, né, lá do Rio, estão sequestrando o condomínio inteiro no Rio de Janeiro. Agora me pergunto, como é que um cara como Eduardo Paes, que quer ser governador, é amigo e apoiado pelo Lula, sendo que o Lula está trabalhando, né, numa direção, parece até querer ajudar o Comando Vermelho. E votar nesse cara tá completamente maluco. E realmente é uma posição meio maluca, que a Globo News comenta sobre essa situação, e essa medida foi extremamente favorável à direita brasileira. O Flávio saiu muito maior dela. E depois vê a história do tarifaço. Mas escuta aqui o Gerson Camarote. A fala dele aqui é meio longa. Ele vai explicando como, no final do dia, né, a direita saiu ganhando com a classificação. Do ponto de vista prático, essa classificação ela ainda está no primeiro modo, modo político. Atende sim, e isso foi faturado pelo Flávio Bolsonaro quando esteve na Casa Branca e pediu, ou seja, tinha uma sintonia do que estava fazendo o governo americano, que estava sendo pedido pelo Flávio Bolsonaro, que sai a decisão na mesma semana, na semana passada, quando o Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos e pede para classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A gente já falava aqui que existe um cuidado hoje do governo para não ficar com a pecha de que está defendendo bandido, ficar com esse carimbo. Então tem que ter um discurso forte em relação à segurança pública, essa é a avaliação. Quem capitalizou esse movimento foi o Flávio Bolsonaro na semana passada, e é importante a gente dizer o seguinte, que essa você tem, de fato, uma bola dividida. Essa questão da segurança pública, esse caso especificamente, você pode ter, você tem especialistas que defendem, tem especialistas que criticam, que vê assim mais um movimento político mesmo, mas você tem, por parte da população brasileira, a percepção de que se está sendo feito algo para combater essas facções criminosas, isso é bem-vindo, é essa avaliação, porque são pessoas, você ontem falava, Colombo, são pessoas que estão convivendo com facções criminosas e são intimidadas no seu cotidiano, em comunidades, seja em São Paulo, pelo PCC, seja no Rio, pelo Comando Vermelho, seja em capitais do Nordeste do país ou do Norte do país. Então você tem, de fato, essas facções criminosas, elas estão ramificadas. E esse debate tem que, ao invés de ficar preocupado com classificação, é de um combate efetivo. Um combate efetivo e de colaboração e de coordenação do governo federal com os estados, e ter também uma colaboração mais efetiva aqui na América Latina, de onde entra a droga, de onde entra a arma, aqui para o Brasil.
né? O Brasil não é um produtor de cocaína, né? Então, assim, isso entra pela fronteira. Então tem que ter uma colaboração maior. A arma chega dos Estados Unidos. Então é isso que está sendo colocado. É preciso ter mais colaboração realmente. Você só vai enfrentar a magnitude, a organização de uma facção criminosa com inteligência. Você vê que o bicho tá falando aquela voz meio cansada, né? Colombo, não sei o quê. Você vê que ele não tá muito confortável em falar notícia. Se fosse algo negativo sobre os Bolsonaro, ele ia estar fazendo a festa, ia estar acelerado, parecendo uma metralhadora falando. Aí ele vai pisando em ovos. Não, porque veja, o governo tem que se mover com precaução para não ficar parecendo que tá defendendo bandido. E, gente, essa questão do Comando Vermelho do PCC, assim, o que já aconteceu tem uma semana, mas isso daqui é pauta para bater na tecla todo santo dia, até o brasileiro comum que não acompanha a política entender a importância dessa medida e, mais do que isso, do que se trata essa medida, como essa medida ela é responsável ou pode ajudar, pode reforçar na asfixia financeira do crime organizado. Todo santo dia tem uma notícia sobre violência, insegurança pública. Esse aqui é um assunto que tem que estar sendo martelado todo santo dia. A nossa classe política tinha que estar rodando aí, sabe, cavando entrevista. É uma coisa que eu não consigo compreender. Porque no momento que nós estamos vivendo, você ainda tem um certo espaço nas agendas de todos, tanto dos políticos quanto dos jornalistas e comunicadores como um todo. Vocês acham que daqui a 2 meses a agenda dos principais podcasts do Brasil vão estar como? Vão estar vazias? Vão estar abarrotadas? Todo mundo querendo aparecer, todo mundo querendo dar entrevista. Cara, tinha que estar aproveitando esse momento na campanha, sabe? Não começou a campanha ainda. Pode ter um evento outro aí, sabe? Às vezes no interior do seu próprio estado. Mas, bicho, os nossos deputados da direita, que são pessoas que têm uma grande capilaridade nas redes sociais, eles deviam estar cavando entrevista todo santo dia nesses podcasts. Falar, cara, me chama aí, deixa eu participar, deixa eu falar alguma coisa. E trazer o papo da segurança pública pra mesa. Falar do assunto, bater na tecla. Se o pessoal falar de um live, você puxa o assunto de segurança pública pra mesa e maceta e fala de novo, e repete, e traz caso, e não sei. Eu realmente não consigo entender como as pessoas não estão aproveitando este momento. Vocês acham que só para e pensa, imagina daqui a 2 meses, quando estiver no pico do mandeta da campanha, assim, daqui a 2 semanas já vai estar mais complicado, porque daqui a 2 semanas não, daqui a 6 dias, a mente do brasileiro vai começar a ser direcionada para a Copa do Mundo. A gente não sabe até que fase o Brasil vai, se o Brasil vai até a final, se o Brasil vai, enfim, pode ficar, então, a depender de quanto tempo durar, né, o Brasil pode ficar mais a tempo para a Copa. Mas a partir disso, os podcasts vão estar começando a falar desses assuntos, vai ser a pauta do dia, sabe? Aí vai fazer postagem na rede social só falando de futebol, beleza. Esse aqui é um assunto que o governo não tem o que fazer. É a pauta mais desgastante para o Lula. Se eu pudesse chegar para o deputado direito e falar isso, por favor, cavem um espaço na imprensa e martelem sobre este assunto, como se não houvesse amanhã. A esquerda, por outro lado, o que ela está fazendo? Ela pisou no acelerador na pauta do tarifaço, que é uma pauta chata, é uma pauta que não diz nada com coisa nenhuma, que não tem apelo popular nenhum, diferente de segurança pública. Mas a esquerda está fazendo a festa. Por quê? Porque através da questão do possível tarifaço, eles podem desgastar o Flávio Bolsonaro. Como que pode a esquerda, que nunca teve domínio das redes sociais, tá dando todo o seu esforço, dando sangue para produzir notícia, engajamento, postagens, em um tema que não tem apelo nenhum. E um tema como segurança pública, que todo brasileiro tem interesse. Daquele jeito, sabe? Não, teve lá, parabéns Flávio, vida que segue. Mas enfim, começando a falar dessa questão da tarifa, o governo Lula vê menos espaço para negociar a segunda tarifa de 12,5%, anunciada pelos Estados Unidos. A medida foi anunciada após a apuração sobre suposto uso de trabalho forçado e recai sobre outros países. A expectativa é conseguir flexibilizar a primeira tarifa de 25%, mediante a abertura do mercado brasileiro para produtos americanos.
Aí o Vinícius fala assim, né? Alerta a Fiesp, a Firjan, a CNI, a BIEC, a Café Brasil, a IBRAM, que Lula não irá negociar. E na iminência de sofrer a segunda tarifa, ele vai brifar com a imprensa para jogar a culpa nos Bolsonaros. Cabe a vocês se reunirem com Flávio Bolsonaro e pedir que ele negocie com os Estados Unidos. Não sei se é para se reunir com o Flávio ou não. Só espero que essa turma não caia no engodo. A Daniela Lima deixou claro. A ordem do governo Lula é desgastar o Flávio Bolsonaro com a questão da tarifa. E a imprensa tá fechadinha com o PT. Mesmo depois de Eduardo rebater a imprensa, cobrar honestidade para a imprensa parar de distorcer o que o Eduardo falou. Isso aqui tá no nível de absurdo de fake news. Vem lá a Adriana Fernandes, que é uma jornalista especializada em economia. Ela trabalhava no Valor Econômico, que é lá da Globo. Aí agora tá na Folha e diz: Eduardo colocou a digital contra o Pix e foi tudo gravado. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Mentindo na cara dura, velho. Na cara dura. O que tá gravado é o oposto. A Folha é do grupo UOL. O UOL é o grande guarda-chuva. E o UOL tem o seu próprio jornalismo. A turma do UOL chamou ali um comentarista, um colunista, e o Vinícius colocou esse recorde dizendo: o colunista do UOL entendeu óbvio. Eduardo Bolsonaro não propôs trocar o Pix pela solução dos Estados Unidos. Basta fazer jornalismo em vez de militância, para que a criatividade não aflore sobre os fatos. Só que essa mentira é proposital, porque a esquerda enxerga neste meio, neste caminho, um atalho para desgastar o Flávio Bolsonaro. Muita gente que tem atribuído a ele uma sugestão de troca, né, entre o Pix pelo zero. Eu não acho que ele tenha sugerido a troca, não. Eu interpretei a declaração dele, que é uma declaração aberta, meio vaga, meio confusa, né? Não é muito clara, muito precisa, mas eu entendi ele dizendo que é preciso o Brasil talvez dizer que pode ter o Pix, assim como os Estados Unidos têm o Zelle, né? Que esse não seria um sistema totalmente desconhecido, novo, revolucionário, assim, né? E mesmo os americanos têm alguma coisa semelhante. Agora, uma parte da opinião pública e dos atores políticos interpretaram como ele dizendo que a gente deveria abrir mão do Pix para implementar no Brasil o Zelle, né? Seria, na prática, trocar um sistema pelo outro, que seria o cúmulo da sabugice, né? Da submissão às empresas americanas, tendo em vista que o Pix aqui é uma coisa pública, né? E o Zelle nos Estados Unidos é de uma empresa privada. Agora, eu acho que aí é uma polêmica baseada na interpretação da frase do Eduardo Bolsonaro. Eu, pessoalmente, acho que ele não propôs a troca, ele simplesmente estava dizendo que nessa negociação, esse é um dos argumentos, né? Quer dizer, o Brasil tem o Pix, como os Estados Unidos têm o Zelle, não é uma coisa tão desconhecida assim. Temos o direito de ter o Pix, assim como vocês têm esse sistema lá, enfim. Sabe, velho, não é difícil de entender o que está acontecendo. É fake news na cara dura. A Etsuki escreveu sobre isso ontem, falando assim, ó: rapaz, estamos calejados, com falas distorcidas, mas esse último acontecimento envolvendo o Eduardo me fez pensar o dia inteiro. E o pior, não era porque eu não esperava, mas eu não dimensionei o nível que escalaria. Quando eu escutei a fala do Eduardo na entrevista, fiz o recorte e joguei aqui como precaução. Eu não sei se naquele momento já estava rolando a distorção, só me dei conta depois. Mas voltando ao que eu fiquei pensando, o Eduardo não falou nada, pelo menos pra mim, que pudesse ser distorcido e amplificado como foi, e ainda assim aconteceu. Racionalmente, eu sei que se alguém quiser distorcer o que é dito, seja por maldade, por falta de interpretação ou por qualquer outro motivo, será feito, não importa se as palavras certas foram usadas. Normalmente, quando isso acontece, é fácil pensar: o que entenderam não é problema meu e deixar pra lá. Mas tem casos em que essa facilidade simplesmente não rola, porque a distorção entre o que foi dito e o que foi entendido é torcida de tal forma que gera a sensação de uma lança-transpassão da lógica. O caso do Eduardo é um exemplo disso. Eu não sei até que ponto palavras realmente comunicam alguma coisa, quando já decidem previamente o que verão. Daí aquelas 6 letrinhas irritantes ficam se agitando na mente, né? Por quê? Porque eles viram uma oportunidade de desgastar Flávio Bolsonaro. Eu acho que o que passa na cabeça da imprensa e do PT é o seguinte: o brasileiro, em grande parte, é tapado, só lê manchete, se saiu na imprensa é verdade, aí o cara joga na imprensa. Quem vai olhar o vídeo do Eduardo? Pouquíssimas pessoas. E o cara já fala na maior arrogância, achando que é o dono da verdade, porque ele leu na Folha de São Paulo. A Folha disse isso, a Globo disse isso, a Veja disse isso. Aí o bolsonarista fala o contrário? Não, o bolsonarista obviamente é um fanático, é gado. Tá querendo esconder a verdade. Tu entende essa lógica? É absurdo, bicho. Um caso como esse aí tinha que estar todo mundo unido para bater na tecla, porque não se trata do Eduardo. Essa questão da tarifa é para desgastar a campanha do Flávio. E aí saíram os números.
desse tiratema do que aconteceu. Porque a gente vinha ali, né? No caso do Master, em tese deu uma embicada para baixo, o Flávio. Aí depois veio PCC Comando Vermelho. Aí a campanha do Flávio dá aquela decolada. Aí quando vem Tarifa, aí desce de novo. E aí o Guilherme Caetano, a nota descaradinha. Mas assim, obviamente com a nota tendenciosa pro Lula. Mas aqui acho que seguiu aquela luta de boxe, né? Socos acima da cintura, não tentou dar golpe baixo. Ele coloca, a esquerda domina debate sobre tarifas e PIX e fala de Eduardo coloca pressão em campanha de Flávio. Não é a fala de Eduardo que coloca pressão. É o PT, com apoio da imprensa, que distorce a fala do Eduardo para colocar a campanha do Flávio, né? Pressão na campanha do Flávio. Aí tá ali, ó. Após conseguir um respiro do caso Paquito, com a ofensiva da Casa Branca sobre o PCC Comando Vermelho, Flávio Bolsonaro voltou às cordas em meio ao domínio da esquerda no debate do tarifaço do PIX e agora vê a sua pré-campanha à presidência pressionada com a fala do irmão. Não é com a fala do irmão. É com o que estão fazendo, com a distorção da fala do Eduardo. Essa matéria tá safadinha. Eu entendo, mas tá safadinha. Dados mostram que o presidenciável vem tentando se dissociar da crise sem sucesso. Um relatório do Instituto Democracia em Xeque mostra que a narrativa do tarifaço ou tariflávio concentrou 563 mil publicações e 4,7 milhões de interações nas redes sociais. Enquanto a tentativa de atribuir a culpa a Lula alcançou 58,9 mil publicações e 606 mil interações. Eu até entendo os números serem mais baixos, porque não é o tema prioritário. Eu acho que realmente a turma tinha que focar na questão da segurança pública. Talvez até rebater esse tema jogando para a segurança pública. Olha, o PT está distorcendo essa parada para varrer para debaixo do tapete a questão do PCC Comando Vermelho. E aí explorar, quem sabe, aquela matéria da Danila Lima está perfeita. Esta disparidade indica, segundo o relatório divulgado nesta quinta, que a narrativa de responsabilização da família Bolsonaro conseguiu engajar a conversa pública com mais força, conectando a tarifa de 25%, a ofensiva contra o PIX e a aproximação de Flávio e Trump entendida como traição aos interesses nacionais. Os pesquisadores mostram que na quinta-feira passada, a direita bolsonarista dominou o debate com a classificação do PCC Comando Vermelho e levou o debate para o campo da segurança pública, onde nada de braçada. E tem continuado nadando de braçada. Mas que o debate migrou para a responsabilização do tarifaço com o anúncio do USTR. A repercussão negativa ganhou uma nova camada quando, na quarta, Eduardo foi questionado, numa entrevista à TMC News, se o PIX estava ameaçado pelo governo Trump, do qual ele é apoiador. Aí já começa, né? Qual é apoiador? E deu uma resposta ambígua. Eu não acho que foi ambígua. Não acho que foi. Eu acho que vocês estão distorcendo na maldade. O ex-deputado foi criticado porque entendeu que sua resposta... Porque entendeu. Eles não estão distorcendo, gente. Eles só têm dificuldade de entender. Porque foi ambíguo. Se tratava de uma sugestão para que o Brasil cedesse à cobrança americana e flexibilizasse o PIX. Isso é conversa mole. Eu citei o Zélli para dizer o seguinte. Eduardo rebateu no dia seguinte, né? Americanos, calma aí. O que há de problema com o PIX quando vocês têm plataformas semelhantes sendo usadas nos Estados Unidos? Esse é um bom argumento para você botar na mesa, disse ele no dia seguinte. Uma pessoa da cúpula do PL, partido ao qual a família Bolsonaro é filiada, disse ao Estadão que a declaração havia sido um desastre. Outra pessoa ligada à campanha afirmou que o comentário pode atrapalhar muito se não for bem explicado. Então, essa turma da campanha falava assim, ó, se não for bem explicado, bom, Eduardo está explicando. Vocês querem que ele já explicou. Já explicou de novo. O bem explicado, eu acho que não passa só por Eduardo fazer uma explicação extremamente densa. O bem explicado significa que diversas pessoas ajudam a explicar. E a pergunta que fica é, cadê a campanha? Cadê? Cadê as pessoas que querem ver Flávio Bolsonaro ser eleito? E esse papo que a declaração havia sido um desastre, pelo amor de Deus, né? Essa é a campanha. Aí a CNN também fala sobre isso. Como que eu vou falar mais? Análise. Redes criticaram Tariflávio, mas o principal problema é outro. Há crises que chegam com comunicado oficial. Há crises que chegam com meme. A das novas ameaças comerciais de Trump contra o Brasil chegou com os dois. De um lado, a notícia dura. A investigação comercial americana concluída contra práticas brasileiras e uma possibilidade de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos nacionais, com o PIX incluído no repertório de queixas de Washington. Do outro lado, a tradução popular e impiedosa das redes, o tariflávio.
O apelido fez o que bons apelidos políticos fazem. Reduziam a controvérsia diplomática, técnica e comercial a uma imagem de fácil circulação. Flávio Bolsonaro. Podia ter feito o hashtag Lula sabia de tudo. Pra perguntar, sabia de tudo o quê? Aí você podia fazer alguma referência. Mas deve caber tudo ao Eduardo, né? O Eduardo tem que se explicar melhor. Isso, o entorno da campanha. Eduardo nega ter definido qualquer texto. Não é que ele nega, não. Qualquer pessoa com mínimo de interpretação de texto sabe que ele não estava falando contra o PIX. E afirma ter pedido a autoridades americanas que não onerassem empresas brasileiras. Na verdade é o Flávio, né? Mas em política digital, a defesa raramente chega antes do enquadramento. E quando chega depois, costuma chegar cansada. E com a campanha do jeito que tá, se tivesse cansada, tava bom. Porque, vamos pensar no jogo de futebol. Estamos no período de Copa. O que é cansado? Cansado se o cara toca a bola, bicho, você cansa, você vai correndo, às vezes não consegue chegar na bola, você corre devagar. A campanha não tá nesse ponto. Porque pra estar cansado, tem que estar se movimentando. Você olha para um lado, olha para o outro, o pessoal tá tudo sentado no banco de reserva. Não quer nem pro aquecimento. E quando tu cobra, eles ainda acham ruim. O Flávio só chegou onde chegou e segue onde está por causa do povão. É que tá segurando tudo, segurou todo o rojão, desde então. Aí vem, né? O que as redes disseram? O levantamento público realizado pela Timeless, outra empresa, entre terça e quarta, trabalha com um universo aproximado de 483 mil menções sobre tarifas, PIX, Flávio Bolsonaro, Tariflávio, soberania e delação no período de maior combustão política. Aí fez um gráfico de bolas, né? Quanto maior a bola, mais engajamento. Aí você vê que a maior bolha, o maior cluster é críticas a Flávio e ao campo bolsonarista. Em segundo lugar, vem imprensa, jornalismo e comentários informativos. E por último, teria vindo ali elogios ou defesas de Flávio. O cansaço da campanha, né? Antes fosse cansaço, né? É realmente assim, é parado. Assim, ó, deitado em berço esplêndido. A questão relevante neste episódio não é apenas o percentual de crítica, é a qualidade narrativa da crítica. Quando uma campanha entra em crise, o problema não é apenas perder votos, é perder tempo. Em vez de falar do adversário, fala de si. Em vez de impor agenda, responde a perguntas. Em vez de crescer sobre o erro alheio, administra o próprio incêndio. Mas vamos dar uma olhada. Quando uma campanha entra em crise, vamos parar para pensar. Classificação PCC Comando Vermelho, tá na pista. Isso não é uma crise pro Lula? Sim. Toda a turma do Lula não está empenhada em rebater, você vê, ó, faz o paralelo. É Lewandowski falando com a imprensa, o Andrei falando com a imprensa, sei lá, pessoas do Ministério da Justiça do Lula falando com a imprensa, o próprio Lula falando do assunto, todo mundo batendo na tecla, de forma unida. É o Alckmin falando sobre o assunto, é o pessoal caçando entrevista, pegando seus jornalistas aliados, todo mundo batendo na mesma tecla, no do bumbo, da questão da crise. Então assim, a crise também tá lá. O problema não é perder votos. O Lula também tá perdendo voto nesse ponto. Aí vem, o problema é perder tempo. A turma do PT perdeu tempo? Não. A turma do PT tá lá, tá batendo bumbo, se defendendo, e ao mesmo passo, batendo em outro lugar, em outra ala, em outra área, né? Que é a questão da tarifa. Jogando em duas frentes ao mesmo tempo. Com um pé no acelerador. E ontem um dia foi um dia calmo. Não sei se é feriado, alguma coisa tá rolando, não sei, por uma palusa. Eu tô falando, você olha pro lado, olha pro outro, sabe assim, cara, o que tá acontecendo? Pega aqui, ó. Isso aqui dá pra fazer fácil. Eu tenho a lista lá. Só pra vocês sentirem o drama. Vamos aqui analisar, ó. Vamos aqui pegar... Deixa eu deixar aqui essa daqui. Olha lá, ó. Deputados do PL. Você vê, o pessoal divulgou lá o vídeo do Defesa da Família, tá? Ah, beleza, ó, Pazuello. Isso aí, Pazuello, ó. Batendo na tecla, irmão. Olha lá, Comando Vermelho tomou 2 condomínios, é notícia lá da Record, botando pra frente, meu defesa ataque. Massa, segue pelo caminho. Limão para o amigo de Lula. Até a seleção colombiana mandou um recado para a esquerda. Beleza, dialoga com o cidadão comum, né? Aí vem o Hélio, Negão, liberdade para Cuba. Empreender virou castigo, o Hélio Negão. Aqui o Ramaz dando RT no pessoal. Aí também, esse vídeo todo mundo divulgou. Aí quem aqui? Delegado Caveira lá com Pedro Ponce, Jesus Cristo.
Aí, Bibo Nunes, isso, bate na tecla. Ele Negão, Bibo Nunes, Marco Feliciano, Roberta Roma, aquele vídeo institucional que ele fala institucional, mas tudo bem. Tá batendo no Banco Master. Tá. De novo vídeo. Importante a nota da Daniela Lima. Isso aí, Felipe Barros. Até desespero. Aqui também batendo na tecla. Por exemplo, Bibo Nunes, Cláudio Crisóstomo. Flávio. PL também com vídeo. Aquele vídeo de novo, mesmo vídeo. Massa. Jordi. Aí que o Flávio batendo na tecla. Você vê onde eu quero chegar. A Mário deu RT aqui na coisa. O Mário Frias. Ele foi RT Júlia Zanata. Isso, André Fernandes falando do assunto. Vai ser Comando Vermelho, a partir de ontem. E Nico falando aqui do Henrique Borel. Henrique Borel, na verdade. Tá falando do assunto. Mas, enfim. Deixa eu ver. 18 horas. Não, eu quero. Aqui, eu defendo discurso, corte na praia. Lula defende PIS enquanto corta a verba do Banco Central. Basicamente isso. E aí, deixa eu ver onde é que acaba o dia. Tá aqui a postagem do Eduardo, que né, não tem mandato tudo mais. Você vê o Bibo Nunes bem ativo ao longo do dia de ontem, né? Aparece várias vezes o Bibo Nunes, o Hélio Negão também. Cadê? Mas aqui, ó, pronto. E é dia 4. Dia 4. Aqui, dia 5. Pronto, aqui. Eu tava procurando isso daqui. Você viu que não passaram muitos nomes? Você vê assim, cara, tá faltando um monte de gente, né? Por um partido que tem quase 100 políticos. Essa lista aqui tem... Vou usar só o Twitter como exemplo, né? Tem 85 políticos, né? Você se pergunta onde é que vários deles estavam ao longo do dia de ontem. O que vocês estavam fazendo, sabe? Cara, o que vocês estão fazendo, irmão? Aqui, ó. Todo mundo ali, até o Tiririca, deveria aparecer aqui, né? Então, cara, como é que pode, velho? Sexta-feira, vocês não tem, eu não consigo compreender. Aí, velho, nem fez de falar do adversário, falar de si. Bom, o Andrei tá falando do governo, tá falando da questão do Comando Vermelho PC, mas também tá batendo na direita ao mesmo tempo. Em vez de impor agenda, responde a perguntas. Se o PT também tá fazendo isso em outra frente. Em vez de crescer sob o erro alheio, administra o próprio incêndio. O PT também tá sofrendo isso do outro lado. A diferença é que de um lado você vê o empenho geral de um grupo, de várias pessoas, um grupo trabalhando todos em prol do Lula. Do outro lado, campanha cansada. A tarifa virou, portanto, um dispositivo de agenda, obrigou Flávio a negar, justificar, contextualizar e disputar o sentido de uma viagem que, poucos dias antes, era apresentada como ativo político. Desde o episódio da Arqui Rossi, o campo bolsonarista parece enfrentar um problema muito maior, a crescente incapacidade da coordenação narrativa. Aí saiu uma notícia, uma análise ontem do Poder 360, falando assim, né? Comunicação de Flávio melhora. Mas, aliados cobram previsibilidade. É do Flávio, que é da campanha do Flávio. Aí o Vinícius fala assim, eu concordo com itens dessa análise. Ele fez um resumo da parte que eu também concordo. Creio que a campanha de Flávio precise de pessoas que analisam os movimentos dos adversários, de maneira a antecipar as intenções desses e possam permitir ações preventivas. Agir antecipadamente a fatos com potencial de desgaste vão permitir a diminuição de impactos negativos que esses possam oferecer, bem como ampliar os fatos que trazem ganho. A imagem de Flávio é parar, pensar, é reagir rápido. A informação hoje em dia, ela é rápida. Um dia, às vezes, é muito tempo. Às vezes o tempo de reação deveria ser questão de 30 minutos. Aconteceu, já tá aqui de prontidão. Eu que sou um pangaré, porque eu não estudei TI. Um dia eu fiz, tá funcionando aqui até hoje, eu fiz um scriptzinho que se eu deixar meu computador ligado fica girando. E todos os jornalistas que eu leio, eles postarem uma notícia, eu recebo ela no Telegram, se eu quiser. Eu não faço isso porque eu não fico maluco o dia todo. Aí, bicho, na campanha, falo assim, não, vamos aqui fazer isso. A notícia saiu de determinadas pessoas, ela já pinga aqui. A gente tem que ter um gabinete de crise. Foco na missão. Mas disse que ia falar umas coisinhas a mais, né?